Aula 5 da nossa série Padronizando o Operacional, e o tema da aula de hoje será sobre padrões de Candle, tá? Tanto os padrões de versão, de continuação e de indecisão. É interessante que você entenda cada um deles para que você possa interpretar os sinais de mercado, até porque esses padrões aparecem com muita frequência e se você não souber analisar eles, você vai acabar levando rompimentos inesperados ou até mesmo consegue pegar boas oportunidades surfando esse tipo de padrão, beleza? Então fica até o final desse vídeo que vai ser muito importante para o seu aprendizado, já apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Bora lá sem mais enrolações. Bom, primeiramente é interessante que você entenda que há 3 tipos de padrões de candle. Há os padrões de reversão, de continuação e os de indecisão. Só nesse cenário aqui, ó, nós temos os padrões de reversão, tá? Os padrões de indecisão e os padrões de continuação. E aqui nós temos o padrão de reversão que eu fiz uma operação que eu estou explicando para vocês detalhadamente, beleza? Então bora aqui para o nosso cenário. Bom, então bora lá. Eu quero que você note esse movimento de impulso que nós tivemos, configurado por 1, 2, 3, 4 candles. Vamos fazer até o desenho aqui, ó. 1 candle, 2, 3, 4 e o quarto candle tá deixando bastante pavio na máxima. Aí eu te pergunto, será que esse padrão aqui, esse candle, já seria o nosso padrão de reversão? Ainda não, tá pessoal? Ele deixou bastante rejeição na máxima, isso daqui pode sim indicar uma fragilidade na força compradora, porém ele não indica reversão ainda, beleza? Por quê? Ele pode muito bem continuar subindo, diminuindo o tamanho dos candles, né? E deixando bastante rejeição na máxima, até que o preço ele venha e comece a cair depois, tá? Então ele pode sim continuar subindo até que ele atinja o ponto de rejeição, aí aparece o padrão de reversão, aí depois o preço cai, beleza? Então no caso esse daqui não foi o candle que sinalizou reversão ainda, beleza? Foi o candle depois dele. Então bora lá. Aqui nós tivemos esses 4 candles de alta. Vamos até desenhar aqui de novo. Bom, então depois desses 4 candles aqui, apareceu um novo candle subindo, depois ele acabou rejeitando e fechou dessa forma aqui. Um pavio longo e corpinho bem pequeno. Isso aqui, pessoal, é um padrão chamado estrela cadente, que é um padrão formado com corpo muito pequeno e pavio 2 vezes ou mais o tamanho do corpo. Essa regra é interessante que você leve em consideração para que você consiga ali ter uma definição melhor do que seria o estrela cadente, tá? Após aparecer esse padrão, eu recomendo que você faça o seguinte: você venha e marque com uma linha mesmo a mínima do padrão, que seria sempre abaixo, tá? E aqui a máxima do padrão. Por que disso? Para que você possa confirmar e saber se de fato haverá uma reversão. Porque como ele veio aqui de uma estrutura de alta, ó, e apareceu o padrão sinalizando reversão, entenda uma coisa, aparece com muita frequência e às vezes pode aparecer um padrão falso e não é só porque apareceu que você vai sair vendendo, e espera sua confirmação para você ter uma definição de operação bem melhor, beleza? Então apareceu aqui, sinaliza máxima, sinaliza mínima. É necessário fazer isso? Não, mas para você que é iniciante vai facilitar a sua vida, tá? Então beleza, sinaliza mínima e sinaliza máxima. É um padrão de reversão. Então você vai esperar que o novo candle rompa a mínima desse candle, tá? Do padrão de reversão aqui, porque dessa forma ele confirma pra gente o preço ele tende a começar a cair, beleza? Então, resumindo, o preço ele subiu, apresentou um padrão de reversão, que no caso é o estrela cadente, sinaliza a máxima e sinaliza a mínima, é um padrão que indica uma reversão e está numa estrutura de alta, então ele tende a cair. Espera um candle rompendo a mínima do padrão, que seria a sua confirmação. Após romper aqui, você vai ter uma tendência de baixa. Caso você queira aproveitar e acompanhar aquele movimento, pode vender para retração de vela ou então para o final da próxima vela, beleza? Então aqui no caso, esse é o estilo padrão que você pode estar utilizando nas suas operações. Então beleza, entendendo isso daqui, tivemos 1, 2, 3, 4. Depois apareceu o padrão de reversão. O que a gente faz? Sinaliza aqui a mínima do padrão e sinaliza a máxima. Vai ficar dessa forma para você aqui, né? E esse primeiro candle aqui, logo após o padrão de reversão, será que ele conseguiu confirmar? Ainda não, né? Esse fechamento aqui ele não foi rompendo a mínima do candle anterior, então nós não tivemos a confirmação. Ele até tentou descer lá, mas ele não conseguiu, retraiu e fechou no doji, fechou acima da mínima do candle anterior. Isso aqui não confirma, beleza? O candle que rompeu a mínima e confirmou foi esse daqui, tá? Deixa eu até marcar aqui, ó. Foi esse aqui, beleza? Ele rompeu, fechou aqui abaixo, fechando abaixo da mínima do candle anterior, confirmou, beleza. Se você quiser vender nesse candle, pode vender tranquilamente, tá? Depois desse candle aqui ele atingiu o alvo dele, depois começou a subir e logo em seguida apareceu pra gente 2 padrões de reversão. Apareceu o enforcado e apareceu de novo o estrela cadente, beleza? Só para exemplificar aqui, ó, o que seria o enforcado. Então só para exemplificar aqui, ó, nós tivemos uma estrutura de alta, tá?
Aí vai aparecer um candle descendo, vai retrair tudo e vai deixar um pavio longo e corpinho pequeno. Você viu que foi praticamente a mesma estrutura do que o Estrela Cadente. Só que o que difere um do outro é que o pavio fica na mínima e não na máxima, né? Então o enforcado ele apresenta o pavio na mínima, o Estrela Cadente apresenta o pavio na máxima. Essa aqui é a única diferença, mas o objetivo é o mesmo, é um padrão de reversão, tá? E aí o que você faz? Sinaliza a mínima e sinaliza a máxima do padrão. Se é um padrão de reversão, você quer um candle de baixa rompendo esta mínima, indicando uma queda, beleza? Então esse daqui é o padrão enforcado. Eu vou estar sinalizando aqui, pessoal, a máxima e a mínima do enforcado, que foi o primeiro candle que apareceu. Apareceu o enforcado, sinalizei a mínima e sinalizei a máxima. Logo em seguida apareceu mais o padrão de reversão, subiu lá em cima, rejeitou bastante, indicando o potencial da força vendedora, que possivelmente pode haver uma reversão muito forte. Depois ele não conseguiu romper a mínima. Esse candle subiu lá, tudo depois retraiu de novo e acabou rompendo a mínima do padrão. Esse candle aqui confirmou e indicou um rompimento muito forte, tá? Por conta dessas rejeições anteriores. Um ponto muito interessante para você levar em consideração nessa análise. Então, após romper essa mínima, confirmar o padrão de reversão, você pode vender nessa vela aqui, beleza? Para o final dessa mesma vela, ou então você pode vender nessa mesma vela para o final da próxima vela, que aqui no caso seria essa. Tranquilo? Então nesse caso aqui a gente viu dois padrões de reversão, beleza? Você pode estar utilizando e aplicando a mesma ideia para qualquer tipo de padrão. Engolfo, Harami, nuvem negra, qualquer tipo de padrão. Faça suas confirmações, marcaria a máxima e a mínima do padrão e espera romper, aí confirma, você pode estar surfando ela. Beleza? Então vamos aqui agora para o nosso padrãozinho que no caso sinalizou para a gente indecisão nesses dois períodos, beleza? Como a gente vai interpretar um padrão de indecisão? Ele pode vir de uma tendência de baixa ou de alta, tá? Aqui no caso foi numa baixa e aqui foi numa alta, não vai fazer diferença nenhuma, vai ser o mesmo objetivo na análise, beleza? E o que vai aparecer para você? O candle que indica uma indecisão é esse aqui. Ele sobe, depois desce, retrai e fecha dessa forma, corpo bem pequeno, pavio na máxima e pavio na mínima. O que você faz? Você marca a máxima do padrão e marca a mínima do padrão, beleza? O preço se mantendo dentro desse canal formado por este candle está sinalizando indecisão, beleza? E é um período que você deve ficar de fora, porque às vezes ele pode romper tanto para alta quanto para baixo. Então é um período de decisão, fique de fora e espera o mercado se movimentar, espera o mercado romper para você estar seguindo alguma estrutura. Tranquilo? Esse aqui, quando o preço ele aparece, esse candlezinho aqui, e o preço fica trabalhando entre esse canal, entre a máxima e a mínima do padrão, está sinalizando para a gente uma indecisão. Tranquilo? Podendo romper para queda ou então podendo romper para alta, tá? Isso aí vai de acordo com o mercado, do jeito que ele achar melhor, tranquilo? Nesse caso aqui, ó, a vez de um sequencial de baixa, apresentou pra gente esse candlezinho de decisão, ficou preso aqui por 3 minutos. Depois ele acabou rompendo para alta. Novamente apareceu o mesmo padrãozinho de indecisão. Nesse candle aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5 minutos preso dentro do canal, sinalizando indecisão e rompeu para queda, né? Bom, agora vamos falar sobre o padrão de continuação, tá? Que seria esse carinha aqui. Você observou que é praticamente o mesmo candle, né? Ou idêntico ao mesmo candle de indecisão. Mas qual que é a diferença dele? Que esse candle de decisão, ele fica trabalhando dentro do canal formado por este candle, beleza? Estou trabalhando dentro do canal formado por candle. Nesse caso aqui não. Ele está vindo aqui de uma tendência, pode vir de uma impulsão de alta, uma impulsão de baixa, e ele vai continuar seu movimento. Ou seja, ele vai vir aqui de uma alta, por exemplo, ó, veio de uma alta, aí aparece esse candlezinho, sobe, desce e fecha assim, tá? Se você vai fazer o seguinte, marca ali, como sempre, a máxima e a mínima do padrão. Se esse candle ficar trabalhando dentro do canal, indecisão, se o candle romper direto a máxima, continuação, ele veio de uma alta, apareceu esse candlezinho, sinalizou a máxima e a mínima. Se o preço romper a máxima, está sinalizando continuação no preço e ele vai continuar subindo, beleza? Então isso daí seria a diferença entre os padrões de indecisão e também dos padrões de continuação. É a mesma ideia para uma tendência de baixa, tá? Então vem aqui, ó, estrutura de queda, aparece esse candlezinho. Se ele romper a mínima desse candle, está sinalizando continuação e o preço tende a cair. E foi esse caso. Bom, e agora como a gente pode estar operando? Eu não recomendo que você opere os padrões de indecisão. Eu não curto pelo menos, tá? Caso você queira fazer uma adaptação, pode. Beleza? Eu particularmente não gosto de operar os candles de indecisão.
Eu gosto mais de operar os candles de continuação, beleza? Porque como tá vindo no sequencial, a probabilidade dele continuar é muito alta, tá? Então veio aqui, rompeu, já vende para esse candle, já era, finaliza ali uma metinha interessante e segue o fluxo, beleza? Agora vamos aqui para nossa operação deste dia. Então bora lá, pessoal. Na minha operação nós tivemos um candle negativo, um candle muito grande, um candle deixando bastante rejeição na mínima e depois este candle engolfando o candle anterior. Então por engolfo, pessoal, é a mesma ideia, tá? Tá numa tendência de baixa, por exemplo, beleza? Apareceu um engolfo que sinaliza uma reversão para alta. Então você faz o seguinte, marca a máxima, marca a mínima. Se é um padrão de reversão e está vindo uma tendência de baixa, então indica uma alta. Então você quer o rompimento da máxima desse padrão. Então quando aparecer um candle de alta rompendo essa máxima, confirmou a sua reversão e você pode comprar para essa vela que está nascendo aqui nesse momento. Compra para o final dela ou para o final da próxima vela. Então aqui nesse caso, marca a máxima e marca a mínima do padrão. Esse candle acabou confirmando, rompendo a máxima do padrão de reversão aqui formado por dois candles, que seria um engolfo. Esse candle aqui desceu, eu sempre espero o preço dar uma descidinha para pegar a melhor taxa possível, beleza? Esse candle aqui deu uma descidinha, acabei comprando para a próxima vela, beleza? Ou seja, vai finalizar essa e vai nascer mais uma vela para concluir a minha operação. Dessa forma passa a ser um pouco mais segura a sua entradinha, tranquilo? Então esse candle aqui confirmou, esse aqui foi meu candle de entrada e vai ter mais uma vela para finalizar minha operação. Observe essa entradinha aí que foi bem top. Bom, observe que essa operação aí foi bem tranquila, né? Vou passar para vocês uma dica após finalizar essa operação. E é essencial também que, se você acrescentar, talvez possa melhorar bastante sua taxa de acerto, beleza? Então, vitoriosa, agora eu vou estar passando essa dica especial. Certamente vocês notaram que eu marquei aqui uma linha sinalizando pra gente a linha de pescoço deste ombro, cabeça, ombro, né? Por que eu fiz isso? E por que eu comprei aqui? Porque eu sabia que o preço tinha um alvo, ele tinha um objetivo para buscar, que era a região de pullback aqui, tá? Então, se eu pudesse comprar após esse padrão de reversão em busca da realização de pullback, seria um alvo a mais, seria uma confluência na minha operação, seguindo aquele fluxo, seguindo o objetivo do preço, beleza? Então, se levando em consideração o padrão de reversão bem formado, bem estruturado, estude a formação do padrão, beleza? Bom, por que isso daqui, por que o engolfo é dessa forma, por que o padrão martelo tem um corpo pequeno, com pavio longo? Estude a anatomia do candle para você conseguir fixar na mente e quando aparecer você saber identificar com facilidade, beleza? Mas qualquer padrão vai estar colocando a máxima e a mínima dele, e espera a confirmação, confirmou, entra para a próxima vela ou para retração e também defina seus alvos. Tenha um objetivo nas suas operações que vai melhorar muito a sua taxa de acerto, beleza, pessoal? Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Tamo junto, até mais, falou!